Como há milhões de fãs da alta velocidade em todo o mundo, os melhores animes de corrida acabam chamando muita atenção e estão sempre marcando presença nos catálogos dos serviços de streaming e nas listas de favoritos de muita gente. E o mais legal é que, além das cenas em que a velocidade eleva os níveis de adrenalina ao máximo, essas produções apresentam contextos bem variados e ainda conseguem prender a atenção com dramas que vão muito além das pistas. Sabendo disso, o Geek Ninja resolveu montar esta seleção com animes de corrida que merecem a atenção daqueles que curtem as emoções das disputas que rolam em alta velocidade. Logicamente, eu fiz questão de citar aqui alguns clássicos e certas produções que mereciam ser muito mais conhecidas do que realmente são. Vamos conferir? No ponto de partida desta seleção com grandes animes de corrida, resolvi posicionar o clássico Speed Racer. Sim, eu sei muito bem que essa animação é bem das antigas e que isso a faz não ter o ritmo necessário para elevar os níveis de adrenalina. Contudo, temos que concordar que essa lenda abriu as portas para as histórias focadas em corridas brilharem. Detalhe, um remake do anime chamado Speed Racer X chegou a ser lançado em 1997 e já apresentou corridas mais movimentadas, assim como algumas mudanças na história. Vale a pena conferir as duas séries. Acelerando de um clássico para uma produção bem recente, temos aqui o interessante High Speed Étoile. Esse anime original foi produzido para celebrar os 50 anos de uma modalidade do automobilismo muito popular no Japão, mas não deixa de apresentar seus elementos originais. De modo geral, a história foca em disputas que se passam em um futuro não muito distante, no qual temos carros tão modernos quanto velozes, sendo controlados por humanos e inteligências artificiais. Enfim, a obra tem uma pegada bem sci-fi, mas não deixa de garantir fortes emoções em alta velocidade. Outro grande clássico que merece uma atenção especial é Yoroshiku Mecha-Doc. De modo geral, o anime conta a história de um jovem chamado Jun Kazami, que trabalha em uma oficina especial chamada Mecha-Doc e transforma carros comuns em verdadeiras máquinas de corrida. Assim como o mangá, o anime apresenta uma pegada bem realista e algumas corridas que conseguem fazer a alegria de qualquer fã da alta velocidade. Obviamente, como a obra é bem antiga, o ritmo das animações não é dos mais intensos, mas a série ainda merece um olhar mais atento. Ainda seguindo por uma linha mais realista, temos aqui o ótimo Wangan Midnight. Esse anime merece elogios por nos colocar no clima das corridas clandestinas e apresentar uma boa quantidade de veículos muito conhecidos pelos adeptos da cultura do automobilismo. É importante ressaltar que o mangá que deu origem ao anime também serviu como base para filmes e jogos, e é uma grande lenda lá no Japão. Portanto, podemos dizer que essa é uma produção obrigatória para todos aqueles que curtem animes de corrida. Agora, se você é fã de filmes de anime, Red Line é uma ótima pedida. Esse longa também tem uma pegada mais voltada para um lado sci-fi, mas suas corridas são impressionantes. E só para constar, essa obra ficou em produção por 7 anos, pois exigiu mais de 100 mil quadros desenhados à mão. E sim, a trama também merece atenção, já que estamos falando de uma corrida insana que só acontece a cada 5 anos. Para completar, a disputa rola em um planeta alienígena, no qual vários elementos externos acabam influenciando aquilo que acontece nas pistas. Ótima opção. Com um nome que chama a atenção dos brasileiros, Capeta é uma grande lenda entre os animes focados em corridas. O anime tem 3 arcos distintos e apresenta a trajetória do jovem Taira, desde as experiências com os karts até as corridas profissionais. Essa é mais uma produção que tem uma pegada bem realista e ainda temos uma boa série de dramas para manter as coisas movimentadas fora das pistas. Em outras palavras, essa é mais uma opção que você não pode deixar de incluir na sua lista de animes a assistir. Mesmo sendo bem curtinho, Riding Bean é um anime que também tem um belo conjunto de atrativos. De forma resumida, a corrida apresentada na história é, na verdade, uma fuga da polícia, mas a ação é realmente empolgante e os personagens são excelentes. Infelizmente, como o mangá que deu vida ao anime nunca chegou a ser concluído, não dá para saber como a história acaba. Ainda assim, podemos dizer que essa é uma opção interessante para quem está apenas querendo passar o tempo curtindo uma boa dose de ação sobre rodas. No ponto central desta seleção com grandes animes de corrida, temos o lendário Initial D. De certa forma, podemos dizer que essa série acabou se tornando uma referência para todas as obras focadas em corridas e realmente merece ser acompanhada com uma atenção especial.
Sendo um representante dos animes seinen, Initial D tem uma pegada bem madura e garante fortes emoções, com suas corridas focadas no drift e os dramas vividos pelos personagens. Sem dúvidas, você não vai se arrepender se decidir conferir todas as temporadas da série. Como seu nome sugere, Oban Star Racers também pende mais para o lado da ficção científica e apresenta corridas marcadas por veículos que mais parecem naves espaciais. Além do mais, os motivos que levam a jovem Eva Wei a participar da grande corrida de Oban deixam tudo mais dramático. Cabe destacar que, por conta da sua pegada meio futurista, o anime tem animações diferenciadas, o que faz as corridas se tornarem um verdadeiro espetáculo visual. Enfim, temos aqui uma opção diferenciada que você não pode deixar de incluir na sua lista de animes a assistir. Ostentando aquele belo estilo visual que marca os melhores animes da década de 90, Future GPX Cyber Formula é outro anime que nos coloca em um futuro não muito distante e garante disputas em alta velocidade com veículos construídos com tecnologias muito avançadas. A história foca em um jovem chamado Hayato Kazami, que acaba sendo registrado por acidente como piloto de um carro criado por seu pai. No fim das contas, o jovem mostra o seu valor após algumas corridas e logo ficamos torcendo por ele. Não deixe de conferir. E para você não dizer que eu negligenciei as motos nesta seleção com os melhores animes de corrida, temos aqui o ótimo Bakuon. Esse anime apresenta uma escola de garotas na qual as alunas têm permissão para pilotar motocicletas e participar de corridas. Além das disputas intensas e das situações dramáticas das vidas das jovens, a série merece elogios por apresentar altas doses de comédia. Com isso, quem decide conferir os episódios do anime sempre consegue relaxar e finaliza a maratona de uma forma bem satisfatória. Por ter sido lançado no ano 2000, X-Driver ainda apresenta aquele estilo visual típico dos animes da década de 1990 e isso acaba gerando um forte sentimento de nostalgia. Ainda assim, é com a sua bela história e as sequências de ação que a série se destaca. De forma resumida, essa produção apresenta um futuro no qual os carros são controlados por um sistema central. Porém, em dado momento, esse sistema é hackeado e, para evitar o caos no trânsito, alguns pilotos recebem autorização para dirigir carros tradicionais. E é claro que muitos desses personagens fazem a direção ficar bem mais emocionante. Tecnicamente, os veículos pilotados pelos personagens da série Two Car são motos, mas a adição dos curiosos sidecars e o design futurista deixam as coisas um pouco fora do normal. Mesmo assim, o fato é que a série apresenta belas corridas com duplas de pilotos. No centro das atenções temos as jovens Yuri e Megumi, que ganham a vida com as corridas e têm que encarar outras duplas e uma boa série de dramas. Em suma, esse é um daqueles animes que não são muito conhecidos, mas sempre garantem boas maratonas. Considerado como uma sequência do lendário Initial D, MF Ghost apresenta um futuro bem próximo, no qual carros autônomos se tornaram uma realidade, mas alguns amantes da cultura do automobilismo criaram uma organização para manter vivas as emoções de se pilotar veículos possantes. Nesse contexto, o jovem Kanata aparece com um Toyota 86 e se destaca por superar vários pilotos com carros mais potentes. E o mais legal é que esse rapaz é aluno do protagonista do anime Initial D, o que é mais uma desculpa para a gente conferir todos os episódios. Na linha de chegada desta seleção com grandes animes de corrida, resolvi posicionar o nostálgico Bakusou Kyodai Let's Go. Quem foi criança na década de 1990 certamente deve ter boas memórias desse anime focado em corridas com as famosas miniaturas do tipo Mini 4WD. Ao longo dos episódios da série, acompanhamos os irmãos Let's e Go, que levam as customizações dos veículos muito a sério e participam de disputas cheias de emoção. E claro, os garotos vão amadurecendo com o avançar da história e deixando seu veículo cada vez mais competitivo. Como pôde perceber, há vários animes excelentes para os fãs da alta velocidade e muitos deles apresentam histórias que adicionam um tempero especial para as disputas, sem contar que os veículos variam bastante, indo desde os carrinhos de brinquedo até algumas invenções futuristas incríveis. E o mais interessante é que as atrações apresentadas neste vídeo são apenas uma pequena fração de um grupo ainda maior, ou seja, se você pesquisar bem, vai encontrar outros animes de corrida que garantem maratonas emocionantes e apresentam disputas com os mais diversos tipos de veículos. Bem, se você curtiu a seleção, sugiro que
não deixe de fazer a sua inscrição no canal, pois o Geek Ninja está preparando mais vídeos como este e você vai poder usar as nossas listas para descobrir outros produtos geek dignos de atenção. Até a próxima!